Então, pessoal, vamos lá à continuação do vídeo sobre defeitos que podem enganar ali, ou seja, aqueles defeitos que pode parecer que é sensor de oxigênio, mas não é sensor de oxigênio. Então, se você não assistiu a parte 1 ainda, eu recomendo que você volte lá e assista a parte 1, porque é uma sequência aí. Legal, pessoal? Muito obrigado, bom vídeo! Todo sistema de ignição, vela, cabo de vela se houver, bobina de ignição. Além do sistema de gestão eletrônica vai reconhecer defeito ali, mas ele vai acusar sensor de oxigênio junto, ok? Válvulas injetoras, bico injetor, seja ela queimou a resistência dela, seja ela está entupida, ou seja ela está aberta, ela travou aberta, seja a condição que ela tiver, que ela não estiver trabalhando corretamente. Na maioria dos sistemas de gestão eletrônica, dependendo do defeito, o sistema de gestão eletrônica vai conseguir reconhecer defeito nesse bico injetor, né, na válvula injetora, mas ele vai acusar sensor de oxigênio, ok? Sensor MAP, sensor de pressão absoluta. Se ele estiver com defeito, por consequência, ele vai acusar sensor de oxigênio. Sensor MAF, sensor que ele vai medir a quantidade de ar, né, atmosférico que passa para dentro do motor, que o motor está admitindo. Sensor MAF também não é todo carro que tem, normalmente são versões mais sofisticadas do veículo, mas também o sensor MAF, se ele tiver com defeito, ele vai acusar, a gestão eletrônica vai entender que o sensor de oxigênio está com defeito também. Gasolina podre, essa gasolina velha podre que em alguns lugares, não no Brasil, mas lá na Alemanha tem posto de gasolina que vende a gasolina velha podre, lá toda batizada. Pode enganar o sistema de gestão eletrônica e acusar sensor de oxigênio. Etanol batizado, também no Brasil não existe isso daí, no exterior tem etanol que tem mais água do que etanol. Também vai acusar, né, ele vai acusar, pode enganar o sistema de gestão eletrônica e acusar sensor de oxigênio. Filtro de ar entupido, aquele filtro de ar velho podre que você não troca nunca na tua vida lá, que acha que não precisa trocar, né? Tá obstruído também pode, num caso extremo, tá? Não é um casinho mais simples, num caso extremo ele pode acusar também sensor de oxigênio, ok? Filtro de combustível também que você não quis trocar, quis dar economizadinha ali, tá parcialmente entupido. Além dele estar forçando a bomba de combustível, além dele forçar a bomba de combustível a ponto de talvez até queimar a bomba de combustível, ele também vai dar uma mistura pobre, o sistema de gestão eletrônica não vai conseguir corrigir e ele vai acusar sensor de oxigênio, ok? Outra questão também aí, outro problema que você pode encontrar, bico injetor, válvula injetora suja. Ah, mas eu ouvi falar que válvula injetora é autolimpante, que não precisa fazer a limpeza. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Assista o vídeo para você entender melhor, não vou abordar novamente o assunto aqui. Assista lá o vídeo, eu explico certinho sobre essa questão, ok? Então, o bico injetor também, no caso extremo, ele pode acusar sensor de oxigênio, tá? Então, tem vários fatores que eles podem acusar sensor de oxigênio. Você quer ver o defeito? Que aí já é mais extremo? Uma válvula que não está vedando corretamente, uma válvula, por exemplo, de admissão que não está vedando corretamente. Ela pode enganar o sistema, vai apresentar outros defeitos, por exemplo, sensor de pressão no coletor, né, que é o MAP, ele vai acusar problema no MAP e vai acusar o problema no sensor de oxigênio. Válvula de escapamento também que ela está com defeito, válvula de escapamento que não está vedando corretamente também vai acusar problema no sensor de oxigênio. Somente no sensor de oxigênio, no caso no MAP, ele não vai influenciar. Então você tem uma cascata de defeitos, tá? Você tem uma cascata de defeitos que pode ocasionar um falso defeito no sensor de oxigênio. E aí o pessoal faz o quê? Troca tudo. Pessoal, vamos lá. Primeiro, existe a forma correta, existem formas de você verificar se tem esse problema no sensor de oxigênio ou não, tá? Tem testes que a gente pode fazer, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Mas, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, qual que é a chance de queimar dois componentes do carro de uma vez só? Não estou falando que não acontece, acontece, tá, pessoal? Eu estou muitos anos na área de reparação, isso acontece bastante, tá? Mas a chance é pouca. Então, queimou a bobina e ao mesmo tempo queimou o sensor de oxigênio, tome cuidado. Possa ser que realmente queimou a bobina e esse excesso de combustível danificou o sensor de oxigênio, claro que sim, pode acontecer. Mas essa chance não é tão grande. Então, talvez você está sendo enganado pela análise que está sendo feita, porque ao mesmo tempo, o que aconteceu? O problema é só na bobina, mas está acusando bobina e sensor de oxigênio, o pessoal já troca tudo sem fazer uma análise, ok? Então, a minha dica, o sensor de oxigênio tem que ser o último a ser trocado. Se está acusando qualquer outro defeito no carro,
Ah, está acusando MAP e oxigênio. Troca o MAP e vê o que acontece com o oxigênio. Está acusando bico injetor e sensor de oxigênio. Troca o bico injetor e vê o que acontece com o sensor de oxigênio. Sempre deixa ele por último, que talvez você resolvendo o problema inicial, o problema primário, né, dando a volta com o carro, andando um pouquinho com o carro ali e limpando a memória de avaria, não vai mais aparecer o problema do sensor de oxigênio, ok? Então é uma coisa que você tem que sempre deixar ele por último, porque ele pode ser consequência. Tá? E sempre ter ideia na cabeça que sempre você vai ter a questão do efeito cascata, outros defeitos pode ocasionar. Trocou, parou num posto de combustível ali que não é aquele de confiança teu, não é aquele que está no teu dia a dia, que você não sabe muito bem, desconfiou do posto de gasolina, acendeu a luz de gestão eletrônica, também tem vídeo no canal falando sobre isso. Vai andar com o carro, gasta aí, gasta bastante esse combustível que você colocou ali, coloca um combustível de confiança. Tem gente que fala, mas não existe combustível de confiança. Vamos ser um pouquinho menos pessimista, tá bom? Então, coloca num posto de melhor confiança, um posto de segurança, abastece lá, roda um pouco, às vezes sozinho, apaga a luz de gestão eletrônica, tá bom? Então tome muito cuidado, porque esse componente ele é muito trocado sem necessidade. Tá? E também, você que é mecânico, não sai trocando peça de qualquer jeito, faça análise. Existem análises que a gente pode fazer e procura ter conhecimento. Poxa, se está acusando 3 componentes, a chance de ser 3 componentes é pequena. Está acusando 2, a chance é pequena. Faça uma análise, coloque-se no lugar do cliente, né? Entenda o bolso do cliente. Isso não é um componente barato, isso é um componente caro. Então você tem que ter certeza, né? Para não trocar o componente sem necessidade, ok? Até aí tranquilo? Agora vamos na parte aqui. E se realmente o sensor de oxigênio estiver com problema? Bom, você vai ter luz de gestão eletrônica acesa, tá? Aí você pode ter problema de reconhecimento de combustível, alto consumo de combustível, dificuldade de partida, entre outros, contaminação do óleo lubrificante por causa do sensor de oxigênio que não está trabalhando corretamente, ok? Mas a luz de gestão eletrônica vai estar acesa. Porém, nós temos problemas no sensor de oxigênio que ele não vai ser acusado pela luz de gestão eletrônica. Então o carro, talvez a luz de gestão eletrônica não esteja aceso, mas o sensor de oxigênio ele já está, o que a gente fala, velho, ele já está cansado. Ok? O que acontece com isso daí, pessoal? Por que ele está velho e cansado? Porque ele tem uma vida útil, ele trabalha com reação química. Internamente o sensor de oxigênio trabalha com a reação química, a reação química com o tempo ela vai ficando diminuta até que acaba, né? Então, os componentes fazem, né? A substância que faz reação química dentro do sensor de oxigênio, ele tem uma vida útil, ele tem um ciclo de trabalho. E com o tempo ele começa a diminuir o ritmo de trabalho, e aí a luz não é o suficiente para a gestão eletrônica reconhecer esse defeito, mas você começa a ter problemas. O principal problema que você vai ter consumo de combustível, alto consumo de combustível. Por isso que é importante tirar a média. Também temos vídeos falando sobre tirar a média. Em geral, pessoal, o que acontece? Quando a gente coloca um osciloscópio lá para fazer as medições do sensor de oxigênio, é uma variação de tensão elétrica. Ele é um sensor ativo, ou seja, ele produz a própria tensão. Pela reação química, ele gera uma tensão elétrica. E esse valor de tensão, ele varia dependendo da mistura estar mais pobre ou mais rica. Então, ele vai fazer um gráfico mais ou menos igual a isso daqui. Então ele é um pouquinho mais arredondado na ponta, um pouquinho mais quadrado aqui. Isso vai depender de alguns fatores, ok? Como que é feito, como que eu sei se esse componente ele está já cansado ou não, tá? É pelo tempo de resposta. Nós chamamos na eletrônica de borda de subida, pela borda de subida, ou seja, é o momento que o valor de tensão começa a subir até o momento que ele atinge o ponto morto, o ponto superior dele, o valor de tensão superior. Então, no caso, se for um gráfico desse jeito, ela começou a subir mais ou menos aqui assim nesse ponto, e ela atinge o ponto superior, o ponto máximo aqui. Então, o tempo que demorou para fazer isso daqui é o tempo que a gente chama de resposta ou tempo de borda de subida. Da mesma forma, se tiver mais quadradinho aqui, às vezes a onda ela vai se apresentar dessa forma, como falei, dependendo do fator. Então, do ponto que ela começou a subir aqui, ó, a curva de subida começou nesse ponto, aqui, até o ponto que ele chega, o ponto máximo aqui. Aqui ele estabilizou. Ele pode cair um pouquinho aqui também, dependendo do caso. Então, esse ponto aqui, ó, a borda de subida, que nós chamamos, é o tempo de resposta. Então, por esse tempo de resposta, dá para saber com o osciloscópio se ela já está cansada ou não. Qual que é o tempo limite? 300 milissegundos, ok? 300
milissegundos. Esse é o valor máximo aceitável. Se ele tiver com valor igual ou superior a 300 milissegundos de resposta, esse sensor de oxigênio está cansado e deve ser substituído. Sintoma: consumo excessivo de combustível, ok? Mas isso é um teste que eu só consigo ver, eu só consigo verificar com a utilização do osciloscópio. O osciloscópio, eu posso usar o osciloscópio do scanner ou o osciloscópio do próprio, um osciloscópio dedicado, então com isso eu consigo verificar, ok? O que diminui a vida útil do sensor de oxigênio? Combustível, qualidade de combustível. Então, às vezes a gente tem aquela mania de ficar economizando, vou colocar naquele posto que está 5 centavos mais barato, 10 centavos mais barato. E eu não estou dizendo aqui que todo posto que cobra mais barato tem combustível ruim, mas, também não estou dizendo que todo posto que cobra mais caro a gasolina é boa, não é isso. Mas a gente começa a correr atrás daquela economia de 5, 10 centavos no combustível e começa a colocar um combustível batizado no veículo e, por consequência desse combustível batizado, nós temos o envenenamento do sensor de oxigênio. As substâncias que são misturadas no combustível, elas envenenam o sensor de oxigênio e a vida útil dele diminui. Em geral, pessoal, o sensor de oxigênio, segundo os fabricantes, ele vai, aqui no Brasil, o combustível que nós temos no Brasil, ele consegue sobreviver em torno de 100 a 120 mil quilômetros, ok? Em média, isso daí. Então, se o teu carro ele está em 100, 120 mil quilômetros, acima de 80 mil ali, nunca foi trocado o sensor de oxigênio, e ele começou a ficar gastão, possivelmente, pode ter outros fatores, é claro, como bico injetor, vela de ignição, um monte de coisa, mas possivelmente pode ser o sensor de oxigênio do teu carro que já está cansado, que já está morto, ok? Então, também com o osciloscópio, pessoal, eu consigo verificar não só o tempo de resposta, mas eu consigo verificar o que ele está gerando. Então, se eu tenho um gráfico, ele está fazendo variação de tensão, né, dentro dos valores preconizados pelo fabricante, eu entendo que eu consigo verificar se esse sensor de oxigênio está bom ou não. Dá para fazer com multímetro? Até dá, mas não dá para ter certeza, ok? A gente consegue verificar, fazer uma variaçãozinha ali, um teste, mas ele é muito superficial. Isso daqui, por exemplo, eu não consigo fazer isso com multímetro, tá? Então, eu preciso do osciloscópio. O desenho também, o gráfico, eu preciso realmente do osciloscópio para poder verificar isso daí, para poder fazer esse teste, tá? Não dá para fazer teste desse componente sem a utilização de uma ferramenta mais sofisticada. Por isso que muitas vezes acaba caindo nessa questão da troca, porque chega na mão do mecânico, muitas vezes ele não tem o osciloscópio, ele não sabe fazer uso do osciloscópio, e aí por consequência disso ele vai ter que trocar a peça no olho, né? Ele vai ter que ir na base do achismo. Mas o scanner acusou, mas como falamos aqui, o vídeo todo, o scanner ele pega o que a memória da injeção eletrônica está mostrando, e muitas vezes a injeção eletrônica ela se enganou no autodiagnóstico, ok? É porque um sistema interno dele, para o autodiagnóstico, ele é propício a ter esse tipo de problema, essa falha. Então, somente passar o scanner lá e verificar se o componente não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. E não só para o sensor de oxigênio, pessoal. Para nenhuma análise, o scanner não é ferramenta definitiva de diagnóstico automotivo. Dá uma orientação, ele te dá um norte, ele mostra para você o caminho que você deve ir, o caminho que você deve tomar, mas ele não é definitivo, porque ele pode se enganar por diversos fatores. Tá? Por um monte de fator, ele pode enganar o sistema de gestão eletrônica, tem um auto-engano, e aí quando você passa o scanner, você acaba comprando esse engano que aconteceu. Antes de eu condenar, eu tenho que ocasionar ali algumas situações para ter certeza que o componente realmente está defeituoso ou não, visto que tem uma variação de preço no mercado, mas não é um componente barato, e a função do mecânico não é sair trocando peça, nós somos mecânicos, nós somos analistas, e não trocadores de peça. Ok, pessoal? Bom, então esse daqui é o vídeo de hoje, esse daqui é o que nós queremos transmitir aqui para vocês, mas principalmente a ideia, o que eu realmente quero levar para você que é mecânico, eu quero levar para você, dono do carro, você que é entusiasta, que mexe na grade da tua casa, aí no teu carro, entenda uma coisa, pessoal, entenda, isso é muito importante. Nós não podemos ser trocadores de peça, nós temos que ser analistas, nós temos que ser pessoas que entendem diagnóstico, que façam um diagnóstico correto, e aí através desse diagnóstico correto eu faço a substituição daquilo que deve ser substituído
sempre sem sobrar e sem faltar, ok? Eu não devo, se o sensor de oxigênio já está cansado, mesmo funcionando, eu tenho que trocar, não tem jeito, porque eu vou ter menor consumo de combustível e vai acabar compensando financeiramente a longo prazo, mas também eu não posso condenar um componente simplesmente porque eu fiz um diagnóstico errado, porque eu não tenho entendimento do sistema. Então, pessoal, guardem isso, um monte de sistemas de gestão eletrônica, ou na verdade hoje na eletrônica embarcada do carro, né? Porque a gente fala sistema de gestão eletrônica isolado, mas hoje é todo um sistema, né? É todo um ecossistema que nós temos no veículo. Então, nós temos que ter em mente que muitos defeitos num ponto podem interferir no outro. Então, a gente tem que sempre entender como um todo e não apenas como outra coisa. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, as duas partes aí desse vídeo, né? Eu acho que foi algo bem interessante para vocês, um assunto que eu queria já abordar há bastante tempo. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative também o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo nosso. Muito obrigado, até o próximo e fiquem com Deus.